Bom, estamos aqui para mais um vídeo. Iremos aqui para o 8º vídeo. Passamos aqui dos 350. Vamos ver o que acontece hoje aqui no nosso desafio. Dos 300 aos 1800. Vamos mais uma vez para a abertura do bispo. Uma abertura bem simples, eu gosto bastante dela. Inclusive ela está no meu repertório principal. Eu estou pensando em mudar, claro, porque ela é um pouco inferior em relação às outras defesas, exatamente por causa disso. Porque quando eu desenvolvo o bispo para cá, eu ataco o ponto, mas o ponto já está defendido pelo rei, né? O ponto de F7. E eu não coloco nenhuma pressão no adversário. E ele agora que está me colocando a pressão. Ele desenvolve o cavalo para cá, atacando esse peão. Eu tenho que defender esse peão. Eu tenho duas maneiras de defender esse peão. Aliás, tem mais, né? Mas as duas principais são D3 ou cavalo C3. Porém, eu prefiro fazer D3. E o problema aqui é se ele fizer C6. Tá? Ele felizmente não fez C6. Provavelmente porque não conhece. Eu vou fazer cavalo C3. Desenvolvendo a peça. Eu movi dois peões, eu movi dois peões. Eu estou um pouquinho na frente por causa... Eu vou fazer um lance um pouco arriscado aqui, mas é o lance que eu costumo fazer nessa abertura, tá? Que é o F4 direto. Eu enfraqueço essa diagonal do rei e se a dama dele vem para cá, acaba me complicando, né? E eu só posso fazer esse F4 direto porque o cavalo dele está bloqueando a passagem da dama, tá bom? Aqui eu vou tomar de bispo desenvolvendo a peça. Note que eu tenho dois peões centrais, ele tem apenas um agora. Isso é bom para mim. Eu vou desenvolver o cavalo, fazer o roque. Nós vimos a aula passada como fazer o roque. Aliás, aula passada não, aula nos vídeos passados. Nós vimos como fazer o roque. Ok, ele quer trocar os bispos. Eu não tenho muito como impedir isso, infelizmente. Se eu fizer esse, ele toma de cavalo. Ele toma de cavalo e não é legal tomar de bispo, né? Porque não fica legal, tá? Não fica legal. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que voltar com o meu bispo. Quando ele mover o bispo, ele ficou com esse raio de ação, tá? Tem esse raio de ação aqui, tá defendendo o peão também. Então, a única peça que ele ataca com esse movimento é o meu bispo. Eu não quero trocar os bispos, eu vou voltar o bispo, porque se ele tomar, já que ele quer trocar, né? Eu vou tomar com o peão e abro aqui para a coluna. Abro a coluna para a minha torre. Tá? Ele não quis trocar. Uma decisão interessante. Se eu tomo, eu fico com duas defesas apenas. Tá? E ele com 3 ataques. 3 ataques não fica bom para mim. Quando ele avançou o peão, ele atacou esse peão e essa casa. Ele provavelmente quer tomar o peão. Eu posso fazer esse, talvez. Atacando o bispo. Se ele toma, eu tomo. Quando ele tomar, isola o peão dele, né? Tá, eu não vou falar disso agora, não. Tá muito cedo. Depois ele pode tomar... Peraí, esse. Se eu tomo, ele toma, eu tomo. Aí eu fico com ele isolado. Mas se ele tomar, eu tomo. Meu bispo tá atacando aqui no final da linha. Tá atacando. Ah, o meu bispo aqui, ele tá atacando aqui. Parece interessante essa, né? Passei 1 minuto e 20 pensando. Ok, ele pode fazer isso, é verdade. E talvez eu comece a me complicar aqui. Não era para ter permitido essa complicação. Não estava difícil impedir.
Vou fazer dama e... Olha só, ele moveu o bispo para cá. A gente verifica o raio de ação do bispo. O bispo está atacando a minha dama. Então eu tiro a dama do ataque e vou tirar dessa forma. Não, eu vou tirar dessa forma porque aqui acrescenta uma defesa no cavalo. Tá? Ele não tem como atacar minha dama com peças. Ok, então eu vou tomar com esse cavalo. Ou vou tomar com o outro. Não centraliza o cavalo, não é verdade? Centraliza o cavalo. Aproxima o cavalo, os dois cavalos do rei dele. Podem surgir algumas ameaças. Inclusive tem uma ameaça agora aqui. Poder ter feito isso, né? Não, não é bom não. Ok, agora eu faço esse. Esse. Quando ele tomou meu cavalo aqui, ele poderia tomar minha dama. Tá? Aqui era o raio de ação do cavalo dele. Ele poderia tomar minha dama, então eu tinha que tomar o cavalo dele de volta. E agora ele faz esse, porque talvez ele queira me dar cheque. Ou tomar o meu bispo. Se eu fizer esse, ele me dá cheque, mas isso não faz nada também, né? Ok, esse jogo tá um pouquinho complicadinho, né? Esse jogo tá um pouco complicado. Olha só. Olha só o que ele quer. E se eu fizer esse, ele me dá cheque. Eu tomo. Ele vai expor meu rei. Bem interessante isso aqui. Se ele me der cheque, eu tomo... Não, ele não vai fazer isso não. Eu tomo de peão. A não ser que ele pense que eu vá tomar de torre. É isso? Que ele vai fazer aqui, porque o bispo dele está aqui. Eu estou fazendo esse lance também, expulsando o cavalo, o bispo vai cair. Ok, agora aqui é o seguinte. Tem um problema aqui, né? Ele está levando dois táticos simultaneamente. Ele está levando esse, que é um ataque duplo. Tem um ataque duplo aqui, tá? E quando ele sair com o bispo para cá, por exemplo, eu não vou poder tomar o cavalo dele, porque o meu peão vai estar cravado, né? Se eu tomar o cavalo dele, eu vou abrir o bispo dele na minha dama e eu vou perder a dama. Então, depois que ele mover o bispo para cá, eu ataco o bispo novamente, tá? E aí quando ele mover o bispo para cá, eu tomo aqui, ele toma, vai ter uma cravada aqui na minha torre, olha só que bacana essa posição, hein? E eu tenho que defender essa cravada, eu estou perdendo a torre pelo bispo dele agora, né? Então eu vou defender com o bispo aqui e depois tomar. Ou então eu posso tomar o bispo e após ele tomar minha torre, eu tomo outro bispo dele. Eu vou pegar 3 peças dele por uma torre e um peão. É excelente para mim, né? É muito bom para mim. Ganhamos a partida, esse camarada da Espanha. Que a gente chama de garfo, né? Um ataque duplo. É um peão que faz um duplo ataque. Não é isso? Bom, aqui eu posso tomar o cavalo dele. O bispo dele está preso. Eu vou tomar o bispo dele. Ele preferiu dar 2 peças por um peão e abrir meu rei, em vez de dar as 3 peças pela torre e o peão. Ou talvez ele nem viu isso, né? Talvez ele nem tenha visto tudo aquilo que eu falei.
Mas agora estou fazendo isso aqui também, passando a outra torre e atacando esse ponto aqui, que é um ponto vulnerável, porque ele não tem o bispo de casas claras. E também não tem um cavalo, ele perdeu muita peça aqui. E ele tem que mover o bispo, porque o meu peão está atacando o bispo dele. Se não mover, vai perder o bispo. Se ele mover para cá, ele vai perder não, né? Ele pode perder a dama também, ele não vai fazer isso não, vai. Acho que o nível dele não é tão baixo assim. Eu posso fazer esse e depois passar a torre acrescentando 4 ataques aqui, né? Depois que eu tirar o bispo, claro. Eu posso fazer isso. Se ele me der cheque, eu só tomo. Ele abandonou, me parece justo. Eu estou com 2 peças a mais por um peão. 18 lances. Não, acho que a partida mais curta que tivemos foram 14 lances. Vamos aqui para a revisão da partida. Abertura do bispo, tranquila. Ok, lance de livro, né? O F4 direto, é lance de livro. Ok, só lances bons aqui. E aqui foi o primeiro lance mais ou menos. A barra cai. Ok. Dama F2. Tá. Um erro. Era para ter atacado o cavalo dele. Se eu ataco o cavalo dele, tomo meu bispo. Eu tomo o cavalo dele e o bispo dele está preso. Ele levaria a torre e o peão por 2 peças. É ruim para ele, né? Porque 2 peças jogam mais do que uma torre. E aqui ele erra, né? Ele era para ter tirado o bispo para não se meter em complicações, mas ele acabou fazendo um lance ruim. Parece que eu não fiz o melhor lance. Devia ter alguma outra coisa aqui. Era tomar o bispo, né? Eu poderia tomar o bispo. Claro, poderia tomar o bispo. Eu nem percebi que eu poderia tomar o bispo. Mas tranquilo, aqui toma de peão. Ele toma, eu tomo e ocorre o abandono. Né? Não entre em complicações, tá, pessoal? Não entre em complicações. Você já estava complicado com 2 peças aqui. Acrescentou uma peça em que o peão poderia avançar. A dama poderia tomar o bispo. E não se meta em complicações, tá? Essas peças aqui, elas estão meio soltas, tá? O cavalo está sendo expulso. Só deixem o cavalo aqui protegendo peça aqui no campo do adversário se o cavalo estiver em um posto avançado. Tá? Posto avançado eu vou explicar depois. Não vou explicar agora não. O que é que eu posso ter ensinado hoje aqui? Posso ter ensinado não se meta em complicações. Né? Não se meta em complicações se você não conhece muita tática. Tá bom? Terminamos aqui o vídeo curto hoje. Vocês 5 que estão assistindo, se inscrevam, comentem, curtam, compartilhem e até a próxima.